Queremos saudar os irmãos e as irmãs das diversas comunidades locais da Igreja Metodista espalhadas por todo o Brasil. Especialmente queremos saudar os alunos e alunas da nossa escola dominical. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus esteja com todos e todas. Temos a alegria de apresentar o Plano Nacional Missionário de nossa Igreja, proposto pelo Colégio Episcopal e aprovado pelo 19º Concílio Geral, com a contribuição de muitos irmãos e irmãs, clérigos e leigos da nossa igreja. Convidamos você para assistir essa videoaula e participar dessa grande empreitada. O Plano Nacional Missionário é o espelho de uma igreja que se encontra numa dinâmica conciliar, episcopal e conexional. Esse plano é um chamado para mim, para você, para o povo metodista, para gerar uma igreja que viva em santidade e a serviço da comunidade. A Igreja Metodista estrutura-se em nosso país em 4 níveis: local, distrital, regional e nacional. Além disso, temos as instituições educacionais e sociais. E cada nível de atuação da Igreja Metodista elabora seu plano de ação missionária. Construa o plano de ação da igreja local, distrital e regional, respeitando cada realidade, mas sem deixar de levar em conta as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional Missionário. Isto é conexionalidade. Um só corpo, um só Senhor, um só Espírito. Qual é a realidade social, econômica, política da sua comunidade? Quais são os desafios que batem à porta? Conhecer e refletir sobre o momento atual da sociedade, especialmente do seu estado, município e bairro, vai ajudar a perceber o que Deus espera desta igreja como agência missionária nessa comunidade. Antes de começar a planejar, reflita sobre isso. Deus nos chama a anunciar o Evangelho, a resistir ao pecado, à exclusão e à injustiça e denunciar todas as forças que produzem a morte e prejudicam a vida. Nesse sentido, a Sede Nacional da Igreja Metodista, a UMESP, a Faculdade de Teologia, estão promovendo essa videoaula que surge com o objetivo de motivar a Igreja Metodista no Brasil a se comprometer em pensar a vida missionária da sua igreja, planejando suas ações a partir do Plano Nacional Missionário. Reúna a comunidade na escola dominical e estude o Plano Nacional Missionário. Bom trabalho! Estimadas irmãs, estimados irmãos, é com alegria que nós damos continuidade à nossa conversa sobre o Plano Nacional Missionário. Conforme nossa secretária nacional de Vida e Missão, reverenda Joana Dark, anunciou, nós esperamos que este plano favoreça a vida da sua comunidade local, favoreça o projeto missionário da sua igreja local. E você que está aí na escola dominical, neste momento, partilhando da construção deste conhecimento missionário da Igreja Metodista, é muito importante que você saiba que o Colégio Episcopal, ou seja, os nossos bispos e a nossa bispa, fizeram informações e trouxeram considerações significativas para a construção do nosso Plano Nacional Missionário. Diante de toda a confusão religiosa presente no mundo brasileiro, a nossa igreja, na hora de planejar a sua ação missionária, resolveu dar 3 pilares significativos para o nosso caminhar missionário seguro. A saber, nós esperamos que toda a comunidade metodista em terras brasileiras tenha a responsabilidade de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. O anúncio do Evangelho, o anúncio da boa notícia da salvação é a razão de ser da nossa igreja neste país e no mundo. O anúncio da boa nova em Jesus Cristo é o sentido de vida das nossas comunidades. Então, a sua escola dominical, que está reunida no dia de hoje, partilhando do projeto missionário metodista, tem que ter esse comprometimento em anunciar a boa notícia do reino de Deus. Mas os bispos e a bispa também falaram que neste mundo religioso, onde nós anunciamos o Evangelho de Jesus,
tem muita coisa confusa, tem muita coisa que divide, que perturba, que tira a paz. E eles então falaram que nós precisamos de também resistir. Resistir ao quê? Resistir a essa sedução de uma religião de mercado, resistir a esse modo de ser que quer uma religião que só traz vantagens, resistir inclusive o evangelho da graça barata. Nós precisamos reconhecer o sacrifício, o ministério, a luta do Senhor Jesus para, de fato, nossa igreja pudesse anunciar uma salvação com sentido de vida. Então, não basta apenas anunciar a boa notícia do reino de Deus, é necessário resistir este evangelho que fala de uma graça barata, de um evangelho que só fala de vitórias e não tem comprometimento com o seu próximo. Resistir a esse modo de ser igreja que só quer levar vantagens. Mas, além de anunciar e resistir, a outra grande questão que nós precisamos agir de forma missionária é denunciar. Nós precisamos denunciar, porque a denúncia é típica de uma igreja missionária profética. Ela sabe o que Deus quer para a humanidade, ela sabe o que Deus deseja para a vida humana. E todas as vezes que nós percebemos que as pessoas fazem dos movimentos religiosos sem trabalhar essa questão da denúncia, é porque elas têm uma fragilidade no seu projeto missionário. E por isso, eu quero dizer para vocês como que nós construímos o nosso plano nacional missionário. O primeiro instrumento foi a Bíblia. Isso para nós é muito importante, porque nós acreditamos que a Bíblia, palavra de Deus, é fundamental para nós. Nós não temos como discutir um plano missionário sem esta palavra de Deus. Nós temos consciência que essa ferramenta que você utiliza aí na escola dominical, todos os domingos, é a ferramenta essencial para a discussão missionária. O Deus da qual nós partilhamos com esse mundo é o Deus missionário. O Deus que esta palavra registra é o Deus que se importa com a pessoa humana. Além da Bíblia, nós metodistas temos um compromisso com o plano Vida e Missão. O plano Vida e Missão, ele tem a seguinte dinâmica, ele é a nossa carta missionária. O plano Vida e Missão, que é exatamente o compromisso que nós temos com a nossa igreja. Nós criamos a nossa teologia de missão. E aqui, neste plano, quando nós nos damos conta, nós descobrimos que a Igreja Metodista tem a sua visão de missão para com o próximo. Nós afirmamos nesse plano que somos uma comunidade missionária. Nós afirmamos nesse plano que nós temos um compromisso em tornar Jesus não somente conhecido em terras brasileiras, mas também vivenciado. E aí, esse plano para a vida e a missão da Igreja Metodista, aprovado no Concílio Geral em 1982, tem validade para os nossos dias. E é claro, a Bíblia, esse plano para a vida e missão, inspirou certamente o nosso plano nacional missionário. Esse então é o produto que é fruto da nossa reflexão. A igreja, ao conversar com a Bíblia, a igreja, ao dialogar com o Vida e Missão, diz assim: para os próximos anos, de 2012 a 2016, vamos sugerir ações missionárias a partir deste plano nacional missionário. Então, nós queremos reafirmar para todos vocês a nossa alegria em oferecer para a Igreja Metodista essa dimensão do plano nacional missionário. Para isso, nós queremos reafirmar os nossos compromissos. São compromissos missionários, né? Os tópicos que fundamentam o compromisso missionário possibilitam uma espiritualidade que expresse a dimensão vertical por meio da participação na ceia do Senhor,
leitura e estudo devocional da Bíblia, prática de oração e jejum, participação nos cultos e etc. E também nós temos a certeza que precisamos desenvolver a dimensão horizontal, que é a nossa solidariedade ativa junto aos pobres. Necessitamos de apoiar os marginalizados de toda sorte, isto é, a aproximação de cada um, de cada uma e de todos e de todas perante Deus, juntamente com o serviço e proclamação voltado para as pessoas e comunidades, uma espiritualidade que seja fé em ação. Então, gente, nossa carta missionária, nosso plano nacional missionário, nos desafia a entendermos exatamente essa dimensão da cruz, essa verticalidade da nossa espiritualidade. Não podemos abandonar nossa vida de oração, não podemos abandonar a nossa vida de piedade, de leitura da palavra de Deus, essa comunhão maravilhosa que é participar da ceia do Senhor na nossa comunidade de fé, os programas de vigília, de jejum que nossas igrejas promovem, interceder uns pelos outros. Essa é a dimensão vertical da nossa fé e que nós jamais poderemos abandonar. E o nosso Plano Nacional Missionário valoriza essa dimensão missionária. Mas não fica por aí. Nós temos também um compromisso com uma horizontalidade, então, dando essa forma da cruz. Essa horizontalidade é a nossa vida de misericórdia, de solidariedade. Nós precisamos reavivar em nós a dimensão da compaixão que o Evangelho de Jesus tanto fala, né? Jesus, quando olhava para as pessoas, tinha compaixão delas. O Evangelho diz constantemente que Jesus era movido pela compaixão. É essa espiritualidade horizontal, de sensibilidade pelo sofrimento humano, de amor para com a pessoa que necessita e carece da nossa solidariedade, faz da nossa igreja uma comunidade missionária a serviço do povo. Servimos a Deus nessa verticalidade e servimos o povo nessa horizontalidade. Isso nós falamos que é uma espiritualidade de uma fé em ação. É isso que o Plano Nacional Missionário espera de todos e de todas. E para isso, nós queremos então propor para vocês, dentro do plano, o que nós entendemos como nossas ênfases missionárias. O que nós devemos focar? Então, a primeira ênfase é estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista e de cada igreja local. Isso significa que todos nós, eu, você, os alunos da escola dominical da classe de adultos, da classe dos jovens, da classe dos juvenis, as crianças, todos e todas devem despertar esse zelo evangelizador. Ou seja, nós devemos despertar na nossa comunidade de fé esse desejo de proclamar as boas novas do Evangelho para o mundo onde nós vivemos. Nós vamos ouvir o bispo João Carlos, o que ele acha dessa ênfase? Despertar o zelo evangelizador em cada metodista, em cada pessoa, em cada comunidade de fé do nosso país. Então, ouçamos o que diz o bispo João Carlos. Na verdade, a igreja existe para a missão, assim como uma vela existe para ser queimada. Nesse sentido, então, todo cristão e toda cristã existe para fazer discípulos, para evangelizar, assim como uma vela existe para queima. Deixe-me dar para você alguns exemplos, algumas frases de homens que você conhece e que falaram a respeito da importância desse zelo evangelístico, dessa paixão evangelística que a igreja deve ter. Jesus disse: indo, façam discípulos. A ênfase não é no ide, a ênfase é no fazer discípulos. Você e eu existimos para fazer novos discípulos. Paulo disse que ele não tinha a vida dele por importante, desde que ele pudesse cumprir o ministério para o qual ele havia sido chamado, que era testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. E Pedro, o apóstolo,
disse que nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, a fim de testemunharmos as características de Jesus Cristo. Nesse sentido, então, nós precisamos entender que o zelo evangelizador, a ênfase no zelo evangelizador, é uma ênfase definitiva na vida da igreja. A igreja é missionária, sempre. Cada membro da igreja é um missionário, uma missionária. Nós não temos opção, nós não podemos ter outra opção. Ou a igreja é uma igreja missionária, ou ela ainda é um campo missionário. Então, todo o preparo da igreja e todos os ministérios que existem numa igreja são ministérios para facilitar essa tarefa fundamental da igreja, que é fazer novos discípulos. Uma coisa interessante é que a igreja é uma organização, talvez a única organização, que existe para quem ainda não faz parte dela. A igreja existe para levar o evangelho a pessoas que não estão dentro dela. Então, o que nós podemos entender? É que a pessoa mais importante na igreja, a mais importante para a igreja, é aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus. Essa é a sua tarefa, essa é a minha tarefa, que Deus nos ajude a cumprirmos com gratidão, cumprimos com paixão e cumprimos com zelo. A nossa segunda ênfase é revitalizar o carisma dos ministérios clérigo e leigo nos vários aspectos da missão. Nós sabemos, como igreja metodista, que nós temos dois carismas fortes do ponto de vista da nossa membresia. Temos o carisma dos clérigos, que são os pastores, as pastoras, que exercem essa dimensão do cuidado do rebanho do Senhor, mas nós também reconhecemos, dentro dessa doutrina que todos os protestantes afirmam, do sacerdócio universal de todos os crentes, que também há um carisma no ministério leigo. E a nossa igreja, neste plano nacional missionário, quer reafirmar o valor, o carisma do ministério, tanto do pastor e da pastora, como também do ministério do leigo e da leiga. E é por isso, então, que nós vamos ouvir a palavra do bispo Roberto Alves. O que ele tem a dizer para nós sobre essa dimensão da revitalização do carisma, tanto do ministério clérigo como do ministério leigo. Ouçamos o que diz o bispo Roberto Alves. Revitalizar o carisma do ministério pastoral na Igreja Metodista é uma das ênfases do Plano Nacional Missionário. Também a revitalização do carisma do ministério do leigo. João Wesley, quando queria indagar alguém para um chamado especial na vida da igreja, ele sempre lembrava três ênfases fundamentais. Tens os dons? A pessoa dizia assim, eu tenho os dons. Tens a graça? Sim, eu tenho a graça. Tens os frutos? Sabemos que o ministério pastoral, quando presente na vida da igreja, tem o grande desafio de realizar a missão que um dia Deus confiou a cada um de nós, quando fomos chamados por Ele. A missão que Deus nos confiou, ela é algo fundamental na vida da igreja. Mas queremos destacar que essa missão, ela exige de nós capacitação, ela exige de nós empenho, ela exige de nós a paixão evangelística. E nós sabemos que isso começa na vida daquele leigo, daquela leiga, que um dia, chamado, vocacionado por Deus, resolve servir ao Senhor através do ministério pastoral. E a Igreja Metodista, ela zela para que esse ministério seja um ministério não apenas testificado pelo carisma, mas também pelo caráter. E é necessário a preparação, é necessário passar pela experiência acadêmica e depois transformar essa experiência acadêmica num zelo evangelizador, concretizando esse chamado através de uma vida prática, de amor às pessoas, especialmente aquelas pessoas que sofrem. Deus tem levantado homens e mulheres, clérigos e leigos para esse chamado. O leigo também é fundamental dentro dessa ação, porque ele é chamado por Deus, ele é vocacionado por Deus, e nesse chamado, nessa vocação,
ele pode servir ao Senhor, especialmente dentro da perspectiva doutrinária do sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos chamados a ser pastores e pastoras, alguns no sentido mais profundo da preparação, do exercício da vocação e do chamado. Outros são chamados para exercer o pastoreio do cuidado, de cuidar das pessoas, de zelar pelas pessoas, especialmente por aquelas que necessitam de ser alcançadas pela graça de Deus. Todos nós, pastores, pastoras, leigos, leigas, somos chamados a cumprir a missão que Deus nos confiou na Igreja Metodista. O terceiro ponto que nós temos a destacar é promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. A Igreja Metodista está consciente que ela será firme, que ela será forte na sua ação evangelizadora, se ela de fato assumir essa responsabilidade de discipular, de construir maturidade cristã na vida dos seus membros. Então, leigos, leigas, pastores, pastoras, devem se comprometer com essa vida de crescimento no reino de Deus. E esse discipulado que os metodistas proclamam tem esta meta: gerar maturidade na fé cristã. E quando nós geramos essa maturidade na vida dos crentes, obviamente, nós teremos mais disposição e mais comprometimento nesta proclamação das boas novas do reino de Deus. Em falar de discipulado, nós queremos então ouvir o que o bispo Adonias Pereira do Lago tem a dizer sobre essa ênfase, essa meta missionária que nós temos sobre o discipulado. Ouçamos o que diz o bispo Adonias sobre o tema do discipulado. Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. É isto que diz a ênfase 3 do nosso Plano Nacional Missionário. E com certeza, esta ênfase é muito importante para cada um de nós em nossa caminhada como discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. A igreja foi chamada para espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Viver a santificação na perspectiva do discipulado significa entrar no caminho de uma maturidade cristã que o Senhor Jesus requer de todos aqueles que o seguem. Vivemos num tempo complicado, difícil no que diz respeito à religiosidade nesse tempo, pois temos grandes números de pessoas que dizem seguir ao Senhor Jesus, mas falta-lhes maturidade. Maturidade significa viver a fé com clareza, com compromisso, com consciência, com frutos e com testemunhos de uma vida que agrada a Deus e de uma vida que abençoa o mundo através do seu testemunho, da sua fé e da sua vida. Por isso o plano traz esse desafio para nós como ênfase. A ênfase na santificação e a ênfase no serviço. Somos uma comunidade missionária a serviço do povo, a serviço de Deus. Por isso, nós temos motivado e motivaremos você a continuar neste caminho de um discipulado que verdadeiramente glorifica a Deus e que verdadeiramente cumpra o seu propósito como igreja na face da terra. Sejamos discípulos santificados para um serviço abençoado. Dando continuidade, nós temos a quarta meta. Nossa quarta meta missionária, nossa quarta ênfase missionária fala do fortalecer a identidade, a conexidade e unidade da igreja. Como todos sabem, vocês aí da Escola Dominical estão sempre ouvindo essas expressões. Somos uma igreja que valoriza a unidade, somos uma igreja que valoriza a conexidade, somos uma igreja que valoriza a sua identidade. Então, nós precisamos, nessa hora da Escola Dominical, por sinal é um momento fantástico para isso, de falar um pouco da nossa identidade.
Nós somos um povo de Deus, chamado para proclamar as boas notícias. Somos chamados também para exercer o ministério da reconciliação. E a nossa identidade metodista está centrada exatamente numa das expressões de Wesley, que diz que nós temos o compromisso de reformar a nação e particularmente a igreja, espalhando santidade bíblica por toda a terra. Se essa identidade não está clara para você aí, aluno da escola dominical, para você adulto, para você criança, para você adolescente, isso é importante que você saiba configurar a sua identidade. Isso não significa que nós somos melhores do que os outros, não. Mas isso significa que nós temos o nosso modo de ser, nós temos o nosso estilo de vida. E que não fica parado na gente. Não morre na gente. Pelo contrário, a gente quer garantir a unidade do corpo de Cristo. E quando a gente fala de unidade, a gente não fala que nós somos todos iguais. Não, pelo contrário, nós somos diferentes, mas diante da graça de Deus, nós podemos também conviver com os diferentes. E é por isso que a gente fala da unidade. Então, o nosso irmão da Igreja Batista, o nosso irmão da Igreja Presbiteriana, o nosso irmão da Igreja Assembleia de Deus, do Brasil para Cristo, e assim sucessivamente, são nossos irmãos. E nós podemos garantir essa unidade do corpo de Cristo, porque isso favorece a evangelização e ao projeto missionário da igreja. E por isso a igreja fala de unidade. Temos identidade e queremos também viver em unidade. Mas não paramos aí. Os metodistas têm uma coisa muito significativa e eu costumo dizer assim, maravilhosa, que é a nossa conexidade. Ou seja, nós não precisamos viver isolados no nosso mundo metodista. Se aí na sua cidade tem 2 igrejas, tem 3 igrejas, e todas elas têm dificuldade de isoladamente abrir um trabalho missionário, a conexidade diz assim, então juntem vocês 3 e abram um projeto missionário. A conexidade é essa forma que nós temos de trabalhar, de um ajudando o outro para o cumprimento da missão. A conexidade significa também que quando nós juntamos os nossos esforços, nós colaboramos com projetos missionários maiores. É isso que você faz quando você vai para o Semana para Jesus, por exemplo. Você sai da sua cidade, outros saem de outras cidades e a gente vai para uma cidade específica. E nessa conexidade do povo de Deus chamado metodistas, a gente constrói um projeto missionário num outro lugar que necessariamente não é onde nós estamos. Então, eu quero encorajá-los a viver essa identidade metodista, essa unidade do corpo de Cristo e também essa conexidade do povo metodista. Certamente, nós vamos avançar nessa dimensão do nosso projeto missionário quando nós também entendermos que temos como meta missionária ou como ênfase a implementação de ações que envolvam a igreja no cuidado e preservação do meio ambiente. Aqui tem um tema super contextual para você. A sua escola dominical já se preocupou com o meio ambiente? Afinal de contas, quantos copos descartáveis vocês estão produzindo aí na escola dominical? Ei, pede para alguém sair da sala agora, ir lá no lixo e contar quantos copos descartáveis estão lá no lixo. Já pensou quanto tempo vai demorar para que esse plástico que nós estamos jogando no lixo, a natureza vai ter que absorver? O que isso significa? Então, a nossa igreja está nesse plano nacional missionário inovando essa responsabilidade, ou seja, trazendo como desafio missionário a dimensão do meio ambiente. Nossas igrejas, nossas comunidades de fé devem dar testemunho de que nós precisamos cuidar dessa casa de Deus. Diz lá no Gênesis, na criação, que tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. O rio, a árvore, o peixe, os passarinhos, Ele viu que tudo isso era bom. Inclusive eu e você. Mas agora nós precisamos parar e pensar um pouquinho. O que nós estamos fazendo com essa casa de Deus, que Ele criou com tanto amor, com tanto carinho, e viu que era bom toda a sua obra, boa toda a sua obra criada, e agora o que nós estamos fazendo com ela? Então a igreja está sendo desafiada, encorajada a pensar no cuidado do meio ambiente. Então, a gente da escola dominical, é importante vocês saberem disso, hein? Quem sabe deixar
de utilizar copos descartáveis, quem sabe criar uma outra forma da gente beber água, né? Tá o verão chegando aí e a gente está sempre consumindo muitos copos descartáveis, nas nossas festinhas de aniversário aí, né? A gente costuma celebrar o aniversário uma vez por mês de todo mundo, aí traz pratinho descartável para todo mundo. Está na hora da gente começar a pensar em como que nós vamos colaborar com o reino de Deus, guardando bem o meio ambiente. E a ênfase número 6, a meta missionária número 6, diz assim que nós devemos promover maior comprometimento e resposta da igreja ao clamor do desafio urbano. Opa, outra coisa importante e contextual, o mundo urbano. Né? É bem provável que você que está aí na escola dominical agora, mora num condomínio, né? Seja ele vertical ou horizontal, e tem bastante gente lá nesse seu condomínio, típico do mundo urbano, mas que você não conhece ninguém. Como que nós vamos dar respostas missionárias para esse mundo urbano? Como que nós vamos nos comprometer na convivência com as pessoas no mundo urbano? E as dimensões que o mundo urbano traz para nós de isolamento, né? O mundo urbano, ao mesmo tempo que nós moramos ao lado de tantas pessoas, nós não conhecemos ninguém. Outra coisa que o mundo urbano trouxe para nós, o medo. A violência do mundo urbano nos assusta, nos apavora. Como que nós podemos agir missionariamente na construção de um ambiente de paz nas grandes cidades? Então a igreja está sendo encorajada, desafiada missionariamente para se preocupar com a sua ação no mundo urbano. E nós esperamos que nesses anos que teremos pela frente, de 2012 a 2016, que nós saibamos, diante da graça de Deus, dar respostas para o mundo urbano. Que nós possamos humanizar essa urbanidade tão cheia de concreto, tão sisuda, tão cinzenta. Nós possamos colocar humanidade, nós possamos colocar uma convivência valorosa em amor. Então, essas ênfases, elas são importantes e nós queremos, dentro do tema do meio ambiente, ouvir o Bispo Adolfo. Ele é bispo lá da região amazônica e ele, obviamente, está sempre enfrentando os desafios, porque quando falamos em meio ambiente, em especial a região amazônica, é um tema de discussão. Vamos ouvir o que o Bispo Adolfo tem para dizer sobre o tema meio ambiente e missão. Ser metodista na Amazônia significa estar diretamente relacionado com o meio ambiente. A grande biodiversidade que existe ali desafia o cristão realmente a um testemunho aonde ele vai valorizar, sem dúvida alguma, a sustentabilidade daquela região. Ser metodista, portanto, tem sido para nós um desafio, no qual, na construção das 2 usinas, a igreja se envolveu, fazendo realmente pressão nas assembleias realizadas para que as empreiteiras não fizessem daquela região simplesmente tirar dali o dinheiro. Também temos trabalhado em ações por meio dos indígenas, na tribo, na aldeia Maruai, ajudando os índios realmente a uma integração com a natureza, ao qual eles já conhecem, bem como também uma integração com o urbano, com o dia a dia da vida. Temos trabalhado também ações que envolvem as crianças. Através do projeto Sombra e Água Fresca, nós temos realmente dado um tempo a essas crianças de rua para que elas possam realmente conhecer um pouquinho melhor da graça de Deus. E temos também trabalhado com homens metodistas que vieram de outros lugares e que foram para a Amazônia para apenas derrubar árvores. E hoje, essas pessoas também estão procurando preservar a natureza através de uma sustentabilidade que ajude realmente as pessoas a cuidar da criação de Deus. Essa tem sido a nossa tarefa, tem sido o testemunho metodista na região amazônica. Muito bem. Nós vamos dar continuidade porque dentro dessas nossas metas missionárias, desses nossos desafios, nós temos elementos que articulam essas nossas metas que nos encorajam a estabelecer prioridades missionárias. Então, vamos passar rapidamente quais são as nossas prioridades. Uma delas é a igreja e a missão.
nós não podemos esquecer que nossa responsabilidade missionária está na dimensão como igreja. Não somos autônomos, né? A igreja, povo de Deus, é quem faz essa missão. Nós também temos um compromisso com missão, identidade e confessionalidade. Então, nós já vimos também que temos essa preocupação lá na nossa meta missionária, quando falamos da nossa identidade, unidade e conexidade. Confissão de fé e ação missionária. Não podemos negar a nossa fé, não podemos negar os nossos princípios nessa ação missionária. Então vamos lembrar, nossa ação missionária está intimamente ligada a uma fé em ação. Essa dimensão vertical que nós temos com Deus, que é a nossa vida de piedade, e essa dimensão horizontal de solidariedade com o nosso próximo, que é a nossa vida de misericórdia. Também temos uma preocupação com a igreja local. Missão e igreja local é fundamental. É na igreja local que a missão acontece. Missão e renovação da experiência religiosa. Todos e todas sendo renovados na nossa experiência religiosa para sermos evangelizadores, para sermos proclamadores da boa notícia. Missão e comunicação. Precisamos jogar a nossa notícia para fora. Precisamos comunicar essa boa nova do Evangelho para a sociedade. Então, não é uma preocupação só com o boletim da sua igreja local que comunica para dentro, mas também com as outras ações que a sua igreja promove em comunicação. E aí, quem sabe, procurar aí na sua cidade um programa de rádio, um programa de televisão, ou seja, fazer com que a nossa mensagem chegue para fora, que outras pessoas tomem conhecimento. E essa nossa comunicação com a sociedade precisa ser sempre efetiva e significativa. Temos também que pensar na dimensão da missão e educação, né? A educação musical, a educação artística é uma das tarefas que a nossa igreja tem para o próximo ano, que é uma preocupação com o culto, com a nossa liturgia, com a nossa expressão de louvor. Então, nós precisamos ter essa dimensão de responsabilidade com o tema missão, educação musical e artística. Também missão e educação. Você é uma pessoa especialista em missão e educação, porque nós acreditamos que você que está aí na escola dominical, participando dessa videoaula, é uma das pessoas que valoriza a educação que a Igreja Metodista oferece. E nós queremos que você continue valorizando mais. Poderia até fazer um compromisso hoje, hein? Chamar aquela pessoa que vem no culto da noite e não vem na escola dominical, para que no domingo que vem ela venha participar da continuidade da nossa conversa do Plano Nacional Missionário, né? Nós queremos estimular a sua igreja, o superintendente da sua escola dominical, o pastor da sua igreja, a dar continuidade, a estudar minuciosamente esse Plano Nacional Missionário. Está aí uma boa oportunidade para você valorizar a missão e educação e trazer um novo aluno para a escola dominical. E não somente a nossa educação na escola dominical, nós queremos também entender que as nossas escolas, que temos várias espalhadas pelo nosso país, também cumpram a sua missão. Promovam essa vida de Deus na vida dos alunos e das alunas. E por fim, nós queremos falar sobre missão e ação social. O metodismo é uma religião, é uma igreja, é uma fé comprometida com a dimensão social. Nós precisamos ter essa clareza de que a responsabilidade social da igreja é tema evangélico. Ou seja, a missão e a ação social representa para a Igreja Metodista uma das questões essenciais da sua articulação missionária. Nós queremos, na nossa dimensão missionária, cuidar da pessoa na sua integralidade. Essa missão integral faz parte do nosso modo de ser. Bem, tudo isso, você pode pensar assim, por que a igreja pensou nessas coisas todas? Então vem a parte importante, que nós não poderíamos deixar de dizer para você, é onde queremos chegar. Onde nós queremos chegar com essas metas e com essas ênfases? Nós queremos intensificar o zelo evangelizador. Nós queremos fortalecer o ministério pastoral. Nós queremos valorizar o ministério leigo. Nós queremos disseminar o discipulado. Nós queremos zelar
com a criação do Senhor, que é o meio ambiente. E nós queremos assumir os desafios da urbanidade. É aí que nós queremos chegar. Nossa igreja, então, tem essa dimensão. E isso é muito importante para nós. Bom, se nós queremos chegar nesses lugares, nós precisamos do envolvimento de vocês. Então vem a pergunta, o que fazer? Então, ações relacionadas ao culto. Queremos enfatizar e manter a liturgia do culto, que os componentes de cada momento litúrgico sejam contemplados como símbolo da unidade da igreja. Para isso, é importante que todos, o Ministério do Louvor, o Ministério da Ornamentação, o Ministério da Liturgia, os adultos, os jovens e as crianças. Sim, as crianças precisam ter um envolvimento significativo no culto. Nós vamos ouvir, inclusive, a Thelma. A Thelma trabalha com as crianças aqui na área nacional e ela vai falar um pouco, então, de como que ela entende dessa dimensão das crianças no culto. Ouçamos o que a Thelma tem para partilhar com a gente. As crianças podem fazer parte de todos os momentos do culto, aprender a cultuar cultuando. Orando, fazendo uma leitura bíblica, ajudando no recolhimento das ofertas, participando do grupo de louvor, cantando músicas específicas para as crianças, ajudando na distribuição dos elementos da ceia. Enfim, o momento cultico passa a ser significativo porque elas deixam de ser espectadoras e passam a vivenciar, a experimentar e, de fato, oferecer um culto agradável a Deus, um culto onde todas e todas são chamados e chamadas a participar. O culto com as crianças é um dos espaços onde a igreja demonstra que valoriza a criança, que reconhece suas potencialidades e limitações, que contribui para o bom desenvolvimento da fé destas crianças. Nós também pensamos que o que fazer, existe a dimensão das ações relacionadas com a escola dominical e o discipulado. A escola dominical e discipulado são elementos importantíssimos nesse projeto missionário nosso. Então, investir na escola dominical, nas igrejas onde já existe, e incentivar a criação nas igrejas onde ela ainda não existe, visando o fortalecimento da sua membresia. Então, essa meta missionária, missão e educação, escola dominical, discipulado, é importantíssima. E olha, gente, tem uma pessoa aqui fantástica para falar sobre isso. A reverenda Andréia. Ela tem trabalhado com um carinho todo especial sobre a escola dominical. E vocês já devem saber disso, porque desde o ano passado ela já vem criando campanhas para a escola dominical, né? Escola dominical para mim, para você. Vamos ouvir então o que tem a pastora Andréia a dizer para nós sobre a valorização da escola dominical. Olha, você está assistindo o nosso vídeo, nossa teleaula vídeo na Escola Dominical, né? Olha, conheçam só a grande articuladora desse projeto da Escola Dominical da Igreja Metodista. Pastora Andréia, fala para nós aí como que nós podemos valorizar a Escola Dominical nesse projeto missionário. Olá, gostaria de cumprimentar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dando um alô especial para as nossas crianças e os juvenis que porventura estejam nos assistindo nesse momento. Estou aqui para falar da escola dominical. E essa escola dominical, a nossa escola dominical, é a principal agência de educação cristã. Uma igreja unida, conexional e que conhece a sua história e a sua missão, é fruto de uma igreja compromissada em conhecer a palavra de Deus, os propósitos do Evangelho. O investimento na escola dominical acontece a partir do engajamento do ministério pastoral, dos líderes dos demais ministérios e professoras e professores comprometidos e capacitados em fazer desse espaço um espaço de ensino e aprendizagem, sobretudo com muita afetividade. Além disso, é preciso também valorizar a nossa literatura, as nossas revistas de escola dominical. Isso é fundamental. E eu posso garantir que nós temos trabalhado para isso. Ainda há muito por fazer, mas queremos trabalhar para isso. Assim, só assim, teremos uma escola dominical feita para mim e para você. E um dos nossos objetivos
é investirmos de forma especial nas nossas crianças na escola dominical. Para isso, eu convido você a ouvir o que tem a nos dizer a professora Thelma sobre isso. A criança tem que gostar do espaço e do ambiente dessa escola. Isso implica em organizar um espaço, uma estrutura física específica, com todos os cuidados necessários para o atendimento da criança, mas também preocupar-se com um ambiente que deve ser acolhedor e afetivo. Não podemos apenas dar aula para as crianças na escola dominical. Temos que tornar essas aulas em encontros, onde o coração de cada uma delas seja tocado. Um ambiente acolhedor e afetivo significa dialogar sempre, ouvir as crianças, respeitar as suas potencialidades e limitações, propor um espaço criativo, onde elas possam experimentar as diferentes artes, tirar a pessoa da passividade para a atividade. Valorizar uma educação integral que contemple as dimensões humanas, religiosa, espiritual, mas a física, emocional, lúdica e social também. Além da dimensão da escola dominical, como nós já ouvimos com a pastora Andréia, nós também precisamos de ações relacionadas com a educação e capacitação. Então, desenvolver mais material didático com fins missionários, doutrinários e de incentivo ao discipulado é uma das metas que nós queremos alcançar. A área nacional está se comprometendo, juntamente com outros parceiros e parceiras, em produzir um material que gere maturidade no nosso povo metodista. Queremos um discipulado que gere um estilo de vida, que garanta a nossa identidade, que garanta esse nosso modo de ser metodista, que tem alegria, que tem comprometimento com Jesus, que tem comprometimento com o próximo, ou seja, essa igreja que de fato vivencia essa realidade presente do reino de Deus no nosso tempo. Bem, nós queremos já caminhar para os finalmente dessa videoaula e dizendo também que precisamos nos comprometer com algumas coisas relacionadas com a comunicação. Então nós precisamos despertar a igreja e estimulá-la a usar os meios de comunicação social, rádio, a TV, os jornais, em prol da missão, na disseminação da mensagem cristã na perspectiva metodista. Quem sabe aí na escola dominical agora alguém fala assim, puxa, que ideia legal, eu vou procurar o jornal da nossa cidade e vou me propor a escrever uma coluna sobre a nossa experiência de fé aqui nessa cidade. Olha que ideia legal. E quem sabe a igreja procura também uma rádio aí na sua cidade e fala assim, vamos agora criar um programa de rádio onde a gente possa comunicar esse nosso modo de ser. Então, valorizem a comunicação social. Pode ser pelo rádio, pela televisão, pelo jornal. Se tiver alguém que quer fazer um outdoor e lançar uma campanha na cidade sobre a presença, a identidade dos metodistas na cidade, faça isso também. Valorize a comunicação social aí na sua cidade. E aproveite esses meios sociais de comunicação para anunciar o desejo de Deus para a humanidade. Deus quer que o povo chamado metodista comunique essa graça salvadora que há em Jesus Cristo. E a sua escola dominical está desafiada. Olha, quem sabe a escola dominical e da sua igreja pode até, quem sabe, montar uma gincana para bolar frases de outdoor para colocar na cidade, frases no Twitter, nas redes sociais. É uma boa estratégia de comunicação também, né? Então, quem sabe vocês aí lançam uma campanha, né? Onde a comunicação externa seja de fato uma ação missionária. Por fim, nós queremos falar de ações relacionadas com o avanço missionário. Iniciar um banco de dados que fomente melhor a informação e a articulação da igreja na ação missionária. Promover intercâmbio eficaz para o conhecimento e o uso de materiais missionários produzidos nos diversos segmentos da igreja. O que isso significa? Significa que aí na sua cidade vocês precisam conhecer bem a realidade. Como a reverenda Joana, nossa secretária nacional de Vida e Missão, falou no começo dessa vídeo teleaula. Nós precisamos conhecer a nossa realidade. Então, construir informações. Nós precisamos saber
onde vivem as pessoas, como elas vivem. Está aí dados do IBGE que pode ajudar a gente. O bairro onde a nossa igreja está inserida. Tem muitas igrejas que estão inseridas em bairros onde tem articulações importantes com as associações de moradores. As escolas também abrem espaços para essa convivência. Nossas igrejas precisam se envolver com essas informações e ter esses dados para agir missionariamente. Saber interpretar esses dados para agir missionariamente. Se moramos numa cidade, num bairro onde temos muitas crianças, precisamos valorizar essas crianças com ações missionárias da nossa igreja. Está aí o projeto Sombra e Água Fresca, que pode ser uma excelente opção para a sua igreja. O que vocês acham de pensar sobre o Sombra e Água Fresca? O que vocês não conhecem o Sombra e Água Fresca? Vocês precisam conhecer. Então entre no site da Área Nacional, www.metodista.org.br, e lá tem um ícone sobre o Sombra e Água Fresca. Um projeto fantástico para a sua igreja desenvolver com as crianças em horários de reforço escolar, de convivência, de artes e assim sucessivamente. Temos também uma preocupação com a música, com a arte, porque isso implica no nosso culto, no nosso modo de realizar o nosso louvor a Deus. Então, as ações realizadas com a arte e música, nós devemos dinamizar a atividade musical, inclusive instrumental, como veículo de comunicação do Evangelho e celebração do culto. Então, nós esperamos, que as nossas igrejas continuem valorizando essa dimensão do louvor no culto, valorizando essas expressões musicais que nós temos. Isso é muito importante. E certamente nossa igreja, neste período de 2012 a 2016, irá promover ações que valorizem esta ação musical na igreja. Enfim, nós precisamos também de ter consciência de avaliação da nossa caminhada, E por isso, conforme a pastora Joana Dark já disse, nós temos as nossas dimensões, que é a área nacional da igreja, que é a área regional da igreja e a área local. Isso permite que nessas dimensões de avaliação, nós podemos então colaborar com todas as nossas ações, ou seja, o que faz a nossa igreja local, que alimenta o nosso distrito, o que faz as nossas igrejas no distrito, que alimentam as nossas regiões, o que faz as nossas regiões que alimentam a nossa área nacional. Agora estou concluindo de verdade. O pastor é assim, fala que vai concluir e não conclui, Mas agora é concluindo de verdade. Quais são as frases motivadoras para este plano nacional missionário? Então nós temos algumas frases motivadoras que serão os temas da nossa igreja para o próximo período eclesiástico. A primeira frase é essa daqui: nós somos discípulas e discípulos nos caminhos da missão, e no ano de 2012 e 2013 nós complementaremos essa frase dizendo: cumprem o mandato missionário de Jesus. Então vai ficar assim: discípulas e discípulos nos caminhos da missão cumprem o mandato missionário de Jesus. Nos anos 2014 e 2015, discípulas e discípulos nos caminhos da missão formam uma comunidade de fé, comunhão e serviço. Nos anos 2016 e 2017, discípulas e discípulos nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. Essas são as frases motivadoras para o nosso plano nacional missionário. Nós esperamos que todos vocês, irmãos e irmãs, que todos e todas, jovens, juvenis, adultos, crianças, se envolvam nesse projeto missionário que a Igreja Metodista aprovou no seu último Concílio Geral. Portanto, as nossas considerações finais sobre esse projeto, tendo a certeza que aí na sua escola dominical vocês continuarão a estudar este documento. Nossas considerações finais, nós queremos dizer a todos e a todas que reforça-se a necessidade e importância da implantação do Plano Nacional Missionário a fim de ajudar a Igreja no cumprimento de sua tarefa missionária em terras brasileiras. O momento atual
da nossa sociedade é marcado por profundas e radicais transformações em todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, uma igreja missionária precisa ter os seus olhos abertos para o futuro. Que Deus, então, nos abençoe neste desafio missionário que recebemos como dádiva de Deus. Eu quero encorajar você, adulto, você jovem, você juvenil, você criança, a participar desse movimento missionário que a Igreja Metodista está propondo nesta hora com muita alegria. E Deus seja conosco. Um abraço para todos vocês.